em 3 projetos que a gente identifica como sistêmicos, inclusive. Um que está relacionado à formação diretamente de jovens que queiram desenvolver projetos sociais em diversos lugares da cidade. O outro é formação de professores com uma metodologia muito parecida com o que a gente aplica na formação de jovens, só que voltado para a prática mesmo do professor, né? O terceiro projeto é o Coletivo Jovem, que na verdade é um mapeamento de coletivos que a gente fez na Zona Leste. E de todos os coletivos a gente conseguiu perceber que 5 deles tinham algumas afinidades de linguagens e tudo mais. E a gente, enfim, a ideia é que a gente proponha que eles consigam fazer uma proposta colaborativa e que essa proposta colaborativa tenha a ver com os objetivos dos coletivos que eles já atuam, né? E a ideia é trazer sustentabilidade para esses projetos. Então, num primeiro momento, a gente forma jovens um pouco mais novos, né, pensando aí dos 14 até os 18 anos, que estão iniciando essa vida em projetos sociais ou querem só ter uma experiência em projetos sociais. A gente tem um momento mais tardio, que são jovens que já fizeram outros projetos, já estão aí numa caminhada de alguns anos, realizando projetos e se transformaram em coletivos juvenis. Então a gente olha também para eles e, por outro lado, a gente pensa muito na função da escola, né? E como que esses professores, né, dentro de suas escolas, sua sala de aula, conseguem atuar junto com esses jovens que têm esse perfil mais empreendedor, de atuar na sua comunidade. Enquanto profissional, eu tenho ganhado muita experiência, né? Experiência em como trabalhar com os alunos, como melhorar a forma de eu passar o meu conteúdo, como melhorar a forma de eu me comunicar com os jovens, né? Então a experiência está sendo muito válida nesse sentido, é enriquecedor. O PAC ele não levou nenhuma pauta nesses encontros assim específicas. A gente estava muito num papel de ouvir o que era a demanda do território, levar algumas coisas e sempre tentando pensar como essas questões todas que eles traziam, elas estavam diretamente ligadas a uma concepção de juventude que estava sendo colocada ali. Esses meses foram muito importantes para a gente porque trouxeram algumas questões que pareciam que a gente já tinha uma resposta meio pronta para elas, justamente porque a gente estava vivendo o nosso mundinho, assim, né? Eu acho que ampliou muito algumas percepções que a gente tinha e quebrou algumas certezas também, assim. O que me chamou mais atenção foi a forma que o grupo de educadoras conduzia os professores, né? Porque muitas vezes nós temos em mente que ser professor a gente já aprendeu e acabou, né? E elas nos despertaram a questão do querer aprender, continuar aprendendo, né, para que a gente possa também transformar quem chega na sala de aula, né? As dinâmicas em geral que mexeu naquela questão de você se perceber como humano para perceber o outro humano que está ao seu redor, foi nesse sentido. Porque vivemos muito no automático, né? Então a gente vive muito de fazer atividades, corrigir prova e às vezes esquece até do nome do aluno com o qual a gente convive 2, 3 anos, né? E essas dinâmicas desses encontros me fez perceber isso, que eu lido com seres importantes, né? Seres que sentem, que pensam e que vão agir no mundo. Né, assim, além do conteúdo, né? Então acho que esse é uma coisa que a gente ficou feliz, né? Porque a gente falou, realmente, acho que esse é um resultado do trabalho, porque a gente fica, né, mirabolando várias formas, vamos pensar em diferentes práticas e tal, e às vezes está muito mais relacionado a uma coisa mais do afeto, né, do ser amigo, sabe, do professor, até de ouvir mesmo o que ele tem para falar. Na formação do jovem, o mesmo trabalho diretamente, né? A formação do jovem direto, dos educadores, nossos educadores com os jovens, ou de forma indireta, mas não utilizando o professor como meio, e sim também como um ator que a gente está preocupado. A gente temos alguns princípios que o programa acredita, né? Então,
Um deles é a autonomia do jovem, o outro é sempre o trabalho em equipe, né, a construção dos saberes e do conhecimento sempre de forma coletiva, nunca de forma individual. Transformar o conhecimento em práticas, né, um dos princípios também é esse. Transformar isso é muito legal também, tem muito a ver com o professor. Transformar as adversidades, como você transforma a diversidade em prática educativa, né? A gente trabalha também com a metodologia do aprender fazendo. A gente, né, usou muito, foi pesquisar muito, baseado em Paulo Freire, como é que a gente, né, aprende e faz. E fomentar também a participação do jovem nessa esfera pública, né, na participação da construção de políticas. Isso o programa também tem como um dos princípios. E por fim, que o jovem ele seja sujeito da elaboração de projetos, né, de projetos sociais, e que parta de uma ideia dele, do desejo dele, né, não tem nenhum ator por trás disso, né. Então parte do princípio dele desde o comecinho até o fim, que não é fim, né.